Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. O tema da nossa sequência de palavras que a gente colocou, quem não viu, que a gente divulgou, se chama Imutáveis, Identidade Eterna. E realmente, você pode se sentar já, realmente Deus ele depositou algo único em sua vida. Ele te chama pelo nome, e antes de ele formar no ventre da sua mãe, ele já tinha planos e tem planos e propósitos para a sua vida. E como a gente falou, você não vai encontrar isso em outra pessoa, você não vai encontrar a identidade que Deus determinou para você em outro, porque isso é algo exclusivo, algo totalmente seu, e essa essência só você carrega, amém? Hoje, como sociedade, eu vejo que o inimigo e o mundo, ele tem atacado muito essa parte, sabe? Hoje, o que tem sido a estratégia do mundo é atacar de fato a identidade das pessoas, e isso tem se tornado algo cada vez mais normal, algo cada vez mais falado e exposto de uma maneira com que a gente acaba que tem aceitado o que o mundo tem imposto na nossa vida, né? Mas nós, como verdadeiros cristãos, nós como pessoas escolhidas de Deus, nós temos uma identidade que foi gerada por Ele. E essa identidade, ela não pode ser abalada, ela não pode ser trocada, ela não pode ser confundida, porque essa identidade é a verdadeira identidade. Não importa o que as pessoas falem, nós somos aquilo que Deus fala sobre nós, amém? Eu gostaria que você que trouxe sua palavra, abrisse no livro de Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. A palavra diz assim: Digo mais isto, enquanto é menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de fato dono de tudo. Enquanto é menor, há pessoas que tomam conta dele e cuidam dos seus negócios até o tempo marcado pelo pai. Assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Pai, meu Pai. Assim vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são os filhos, Deus lhe dará tudo que Ele tem para os seus filhos como herança. Amém? A palavra de Deus nessa noite, ela nos mostra que mesmo que o mundo tente distorcer, mesmo que o mundo tente trocar a nossa identidade, que ele queira colocar a gente numa posição de escravos, através do sangue de Jesus e do amor de Deus, nós já fomos resgatados, amém? Então o tema da palavra de hoje é: eu sou resgatado. Você pode repetir? Eu sou resgatado. Mas com força, assim, entendendo aquilo que Jesus fez por nós. Nós fomos resgatados e saímos dessa posição de escravo. E hoje nós então vamos ver 3 posições que Deus nos entregou e Ele nos moldou conforme a identidade de Cristo, amém? E a primeira delas é aquilo que nós acabamos de ler. Nós somos filhos de Deus. Só que muitas vezes nós nos deixamos dominar exatamente como a palavra diz, sobre os princípios que antes geravam na lei, os princípios do mundo, que estão sendo impostos hoje em dia, e a gente sai dessa posição de filho e por deixar-se levar por aquilo que o mundo diz, a gente se coloca de novo nessa posição de escravo, sabe? Porque algo que hoje todo mundo fala, uma coisa que é bem comum, que eu creio que todo mundo já passou por essa situação.
Quando o mundo está tentando distorcer a sua identidade, quando o mundo está focando nisso, que ele quer dizer que você não é aquilo que Deus determinou que você é, eles dizem assim, ó, não, mas Deus é amor. Então, como Deus é amor, tudo pode através da sua identidade. E esse é um respaldo que eles acham que é o suficiente para distorcer a identidade de Cristo na nossa vida. Mas a verdade é que o mundo não sabe nem um pouquinho do que é o amor de Deus. Porque se o mundo soubesse o que é o amor de Deus, eles não usariam essa frase. E a gente já entende que isso não é respaldo nenhum para atacar a identidade dos filhos de Deus. Só que a nossa posição é o quê? A nossa posição é nos colocar diante disso e mostrar com as nossas atitudes, com o nosso caráter, que não, nós não somos moldados através dos princípios do mundo. Nós não somos mais escravos. Hoje nós somos filhos de Deus. E filho tem a característica do pai. A verdade é que o pai, o nosso pai, a paternidade de Deus, todos os dias é renovada na nossa vida. Mas o que muda é a gente que se coloca à disposição e desfruta do cuidado de filho ou não. Porque pai, ele é todos os dias. E isso ele já mostrou e já entregou e já nos resgatou com a entrega do filho dele. O filho unigênito do pai se tornou o primogênito para que nós pudéssemos ser irmãos. E que nós pudéssemos ser filhos dele. Então, a primeira reflexão que eu tenho para a gente fazer nessa noite é que posição que a gente tem tomado? Nós estamos numa posição de escravos ainda ou a gente tem desfrutado da posição de filho? Porque um escravo ou um servo, que ele vai se apresentar diante do seu rei ou diante da sua autoridade, ele se prepara, ele já acorda ansioso, ele faz de tudo para agradar por uma recompensa. Mas o filho ele descansa, sabe? Ele sabe que mesmo cometendo os erros que ele tem, mesmo ele falhando, mesmo que tudo não vá correr conforme o planejado, o pai vai estar ali em todo o tempo. E uma das maneiras que a gente percebe isso está lá em Romanos no capítulo 8:14. Como saber se nós somos filhos de Deus, se nós estamos na posição de filho ou na posição de escravos? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa é a resposta. As nossas atitudes estão sendo guiadas pelo Espírito de Deus? Nós estamos vivendo uma vida conforme a vontade de Deus? Se a gente está vivendo uma vida guiada, uma vida onde a gente busca decisão, onde a gente tem uma vida diária de relacionamento com o Pai, onde todas as atitudes que a gente tem, que a gente precisa tomar, a gente busca direção no Espírito Santo, sim, nós estamos na posição de filho de Deus. Mas, pelo contrário, nós como igreja podemos estar nos colocando como escravos do mundo ainda. Porque a cada dia que passa, parece que o mundo tem ganhado mais força, sabe? Cada dia que passa, a identidade está sendo mais distorcida. Cada dia que passa, aquilo que Deus determinou para nós está sendo mais humilhante. Porque eu imagino Paulo que fala que quando ele pregava o nome de Jesus, quando ele saía para falar do nome de Jesus onde ele estava, ele era perseguido, ele apanhava, ele era preso. E nós hoje estamos apanhando do mundo, se for pensar. Porque o mundo está fazendo as coisas da forma com que eles querem e a gente não se posiciona em nenhum lugar, em nenhuma maneira. Mas o nome de Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se nós quisermos, nós vamos ser filhos ontem, hoje, amanhã e sempre e até a eternidade, porque a paternidade dele já foi entregue para nós, amém? Outra posição que Deus nos coloca e que nos molda e que Ele já nos entregou é que, assim como o texto nos diz, nós somos herdeiros. E tudo é uma consequência da outra. Quando a gente entende a posição de filho, quando a gente desfruta disso, quando a gente se posiciona para buscar e entrar nesse cuidado de Deus, nós também desfrutamos de uma vida de herdeiro,
que é aquilo que Ele já nos entregou. E a nossa fé, ela precisa realmente estar fundamentada e consolidada na palavra de Deus, que Ele tanto nos revela sobre as promessas e as heranças que Ele tem para nós. Nós cremos num Deus de promessa. Eu creio. Você crê num Deus de promessa? Você crê num Deus fiel, que é fiel para cumprir? Num Deus que não mente? Então nós não podemos esperar a eternidade para desfrutar dessa herança, sabe? Nós não podemos esperar da eternidade para desfrutar de um lugar onde lá no céu a gente vai poder adorar, a gente vai poder viver só uma vida de alegria. A gente não precisa esperar chegar à eternidade. A gente ministrou esses dias sobre isso, sobre viver e desfrutar o céu na terra. Porque a herança que Deus deu para nós já é algo que já está entregue aqui. E hoje nós cremos num Deus de provisão, num Deus de cuidado, num Deus que sabe, que tem planos maiores e melhores do que a gente imagina. Nós cremos num Deus que cuida da nossa família, que cuida do nosso trabalho. Entendemos que Ele tem domínio sobre todas as coisas, que tudo que nós recebemos vem dEle, é para Ele. Então nós temos como desfrutar dessa herança aqui na terra. Eu gostaria que você abrisse a palavra, quem trouxe, no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 5. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida e pela ressurreição de Jesus Cristo, por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem estragar e nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardadas pelo poder de Deus para a salvação que está pronta a ser revelada no fim do tempo. Aqui fala da herança de Deus para nós, da herança que Ele guardou para os seus filhos, da herança que a gente vai desfrutar na eternidade. Mas como a gente estava falando, passou o tempo da gente viver uma vida de murmuração, sabe? A gente entende que a gente toma posse de ser verdadeiramente herdeiro de Deus, a gente para de murmurar e começa a ter uma vida de agradecimento. Porque se nós somos herdeiros, nós já vamos desfrutar disso aqui todos os dias. Nós não precisamos esperar estar lá no céu. Com certeza, quando a gente estiver lá no céu, eu imagino que vai ser algo muito melhor, muito maior, algo que as palavras não conseguem nem descrever. Mas se hoje nós somos filhos, se nós somos herdeiros de um pai que já entregou a vida do próprio filho dele para que nós fôssemos resgatados, nós podemos tomar posse dessa herança todos os dias aqui nessa terra. E quando a gente lê esse texto, se o nosso coração não se enche de alegria e não se enche de convicção que há uma esperança no Pai e que Ele tem todas as coisas e que a nossa herança está guardada nele e que a gente já consegue desfrutar disso todos os dias, é porque novamente a gente não está na posição de filho e a gente está voltando na posição de ser escravo do mundo. E quando a gente se coloca nessa posição, às vezes a gente, até sem perceber, desvaloriza a própria morte de Jesus, sabe? Porque foi através dele que a gente foi resgatado, através dele que nós podemos desfrutar disso, mas as nossas posições e o nosso caráter não estão deixando ser moldado conforme o caráter dele, como humano que ele veio para o mundo e mostrou para a gente que é possível ter uma vida de integridade, uma vida de relacionamento com o Pai, uma vida de um filho que mostra exatamente o caminho, onde ele diz, e ele nos revela todos os dias que ele é o único caminho, a verdade e a vida. Mas depende de nós o quanto a gente vai buscar essa identidade nele, ou o quanto a gente vai aceitar o mundo estar destruindo a nossa identidade.
As heranças que a gente tem aqui na Terra, elas são restritas totalmente aos dias de vida que a gente tem aqui. Elas são limitadas. Porém, a herança que a gente tem de Deus, ela não tem limite, ela é infinita. Ela já está preparada e, como a gente leu, essa é a nossa esperança. Essa é a esperança que um dia a gente vai estar lá e que, ao mesmo tempo, por outro lado, a gente já consegue ter uma vida de alegria e uma vida que desfruta de todo esse cuidado todos os dias. Nós não podemos esquecer, galera, que nós somos humanos, que nós somos o homem, mas nós somos a criação de Deus. E Ele depositou em nós a imagem e semelhança dEle. E o terceiro ponto que a gente tem, o terceiro item que Deus nos molda conforme a identidade dEle, é que nós carregamos essa mensagem ainda, que nós somos morada e que hoje Jesus está dentro de nós. E até parece repetitivo as palavras do que a gente tem falado nesses dias, mas se a gente não se posicionar nessas coisas básicas, a gente vai perder e a gente vai ser envergonhado pelo mundo mesmo. Porque se hoje você diz que tem uma identidade de cristão, se hoje você diz que não quer fazer tal coisa, porque não vai de acordo aos seus princípios, no outro dia o mundo vai te confrontar disso mesmo, onde você estiver. E nós não somos pessoas, e o nosso discurso não vai ser o suficiente. Porque hoje em dia o mundo tem derrubado tudo com o nosso discurso. O nosso discurso não tem sido nada perante as atitudes do que o mundo tem colocado imposto. Hoje tudo é normal, hoje tudo é liberado, hoje tudo cada um faz o que quer. Hoje todos os princípios do mundo eles estão sendo mais impostos ainda sobre as nossas famílias, que é algo que Deus cuidou e zelou. Em todo tempo Ele mostra o plano dEle em relação a isso. Mas o fato é que se você quer conhecer a sua verdadeira identidade, se você quer conhecer quem você é, você precisa conhecer mais de Deus. E isso foi o que mais me impactou quando eu estava meditando essa semana e buscando algo em Deus, sabe? Eu fiquei esperando assim, até hoje, até em cima da hora assim, da palavra, para saber o que eu teria para trazer, para ver qual era a direção de Deus para essa noite. Mas a direção é que se a gente quer conhecer a nossa verdadeira identidade, se a gente quer saber aquilo que Cristo deseja de nós, a gente precisa não buscar conhecer mais quem nós somos. A gente não precisa de métodos, a gente não precisa se olhar na frente do espelho e dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente conhece aquilo que a gente é. Porque a nossa verdadeira identidade está firmada nele e não nas pessoas. Então não importa o que seu pai diz, não importa o que sua mãe diz, não importa o que os amigos da escola falem, não importa o que é o padrão, o que é o mais legal, não importa o que as pessoas estão impondo na escola, no trabalho como algo normal, não importa se metade da sua família não concorda com os princípios que vocês têm buscado viver, não importa com que se você tem sido a pessoa que é a mais careta do grupo ou você tem sido a pessoa que está buscando um caminho diferente. Isso não importa porque você já foi resgatado e aquilo que você é, a sua verdadeira identidade, ela está na palavra de Deus e naquilo que Deus entregou por nós e não naquilo que as pessoas dizem sobre você. E hoje nós podemos desfrutar disso, mas o ato de ser resgatado, o ato de vivenciar, precisa muito da nossa posição de se entregar a Ele todos os dias. Como nós falamos no início, para Deus, Ele é Pai todos os dias, a misericórdia dEle se renovam todas as manhãs. Mas se a gente não decidir ser filho todos os dias, se a gente não decidir andar numa vida de obediência, numa vida de relacionamento, numa vida que se submete à autoridade do Pai, nós não seremos filhos. E essa é a verdadeira identidade que Cristo tem para nós. Por isso que a gente colocou aqui como identidade eterna. Porque não importa o que o mundo está pregando. A palavra de Deus ela é uma única e ela não vai ser alterada. E em todo tempo a sua identidade vai estar revelada na palavra de Deus.
Em nenhum momento ninguém vai conseguir mudar aquilo que Deus determinou sobre a sua vida. Em nenhum momento ninguém vai conseguir alterar os planos de Deus para a sua vida, a não ser você mesmo. Que daí querer mudar a sua posição e se colocar na posição de escravo e deixar de ir acompanhando o que o mundo diz que você é. Mas se você quer, se você deseja todos os dias ter a sua identidade firmada em Cristo, Deus, Ele é Pai todos os dias para cuidar, para amar e para resgatar todos os dias, e nada mais pode nos separar do amor dEle. Amém? Outra característica também que o Espírito Santo me lembrou agora é que nós somos adoradores. E além de continuar falando, eu gostaria que você pode já ficar de pé. Porque muito mais do que a teoria, a gente pode fazer muito melhor na prática. E a palavra fala que nós precisamos adorar, e Ele clama pelos adoradores que adoram em espírito e em verdade. E isso também faz parte da identidade que Deus tem para você. Mas como estava sendo ministrado no início, a adoração ela não é movida por canções ou por instrumentos. A adoração ela não é movida por estruturas. Na semana passada a gente estava lá fora, mas a presença de Deus estava lá. Amanhã nós vamos estar em qualquer lugar, se a gente estiver almoçando, se a gente estiver com nossos amigos, a presença de Deus vai estar lá. Nessa semana, se você estiver no trabalho, na escola, na faculdade, a presença de Deus vai estar lá se você estiver cheio dela, porque você é morada e templo do Espírito Santo. Então hoje é um dia que a gente pode desfrutar de todas essas heranças, entregando e buscando essa identidade em Cristo. Se puderem apagar as luzes. Esse é o momento que Deus preparou para nós. E como o tema da palavra diz, eu fui resgatado. Nós já fomos resgatados. Mas talvez hoje a gente precisa de novo ser resgatado, a gente precisa de novo das misericórdias do nosso Deus. Então, nesse momento, através da sua adoração, que é algo que faz parte da sua identidade, através daquilo que Deus já colocou e que habita dentro de você, se você precisa ser resgatado, se entregue a Ele nesse momento. Nós cremos e nós conhecemos um Deus de oportunidades, e todos os dias são oportunidades para entregar a nossa vida a Ele. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.